Senhoras, senhores, hoje nós vamos falar um pouquinho de uma coisa que tem sido muito falado na mídia ultimamente. Talvez alguns já tenham ouvido falar sobre o termo Brexit, né? Gabriel, o que tem a minha e a sua vida a ver com Brexit? Eu respondo para vocês, muita coisa. Brexit, na verdade, né, tem sido um termo para compreender a saída aí do Reino Unido, tá, da União Europeia. Tem sido muito falado isso aí ultimamente na mídia e pode provavelmente cair no teu Enem, tá? Então, o que você tem que entender para compreender esse processo aí, tá? Primeira coisa, o Reino Unido sempre foi um pouco à parte, tá, da União Europeia. Lembre-se que ele não faz parte da zona do euro, ele não colabora, ele não tem a mesma moeda, né? O Reino Unido tem a libra esterlina, a União Europeia vai ter o euro, tá? Isso aí são por motivos históricos, motivos que não nos cabem falar nesse momento, mas sempre houve uma certa separação, ela não faz parte da zona do euro, o Reino Unido. Legal, sabendo disso, então vamos falar um pouquinho mais de atualidades. Quando você lembra da União Europeia, algumas coisas têm sido assim, tão faladas que você vai até lembrar na tua cabeça. Por exemplo, a primeira coisa são refugiados. Caramba, cara, mais de 1,5 milhão de refugiados, tá? Já saíram de Síria, Jordânia, Líbia, Iraque e foram em rumo de uma vida melhor para a União Europeia. Ora, todo mundo quer ter uma vida que seja razoavelmente digna para si e para a sua família. Não foi diferente com eles. Foram em busca de países que poderiam dar uma vida minimamente mais tranquila e digna em termos de infraestrutura e economia. Foram para os países da União Europeia. O problema todo, é claro, né, é que a União Europeia não tem dado conta ou não tem vontade política em alguns países, tá, de receber essa imigração. Por exemplo, a Alemanha de Angela Merkel, né, foi bem sucedida em tentar atrair um pouco esses migrantes, enquanto a Hungria, por exemplo, né, construiu barreiras para que isso não entrasse. Essa divisão de ideologias entre um país e outro, que aceitam ou não aceitam migrantes, tem provocado já rupturas e cisões, tá, nessa agregação que é a União Europeia, nesse bloco forte e coeso que é a União Europeia. Legal. Segundo motivo, tá? Você deve lembrar, né, e provavelmente você lembra, que você está aqui assistindo esse vídeo comigo, que existe uma sigla na União Europeia chamada de PIGS, né? Portugal, Irlanda, Itália, Grécia, Espanha, são países aí, tá, gente, que passaram por uma crise desde 2011. Crise essa aí motivada por diversos processos, mas sobretudo porque esses países não conseguem igualar seu nível de produtividade e PIB em relação aos outros países da União Europeia. São como se alguns países conseguissem ter esse nível de produtividade, enquanto os PIGs ficam aqui. Para piorar, esses caras pegam empréstimos, não conseguem melhorar essa produtividade, e aí, amigo, se você pega empréstimo, uma hora você vai ter que pagar, e pagar com juros. Isso ao longo de um tempo da crise, tá? Então, na verdade, esse é o quadro da atual União Europeia. Beleza, o que tem a ver agora o Reino Unido com isso? Vamos lembrar então que o Reino Unido nunca teve muito favorável a isso aí, tá? E aí agora, com esse movimento de possível ruptura da União Europeia, o Reino Unido tem ficado muito preocupado em relação ao bloco. Lembre-se que se ele faz parte do bloco, ele comercializa preferivelmente, né, dá prioridade às transações comerciais entre o bloco. Só que lembre que a moeda dele não é o euro, é a libra. E a libra, ela perde valor quando um bloco econômico entra em crise. Isso é muito ruim. Ela não quer perder dinheiro. Ninguém quer perder dinheiro. O que o Reino Unido está querendo fazer hoje? Sair disso. O Reino Unido não quer deixar ao tempo dessa bomba estourar. Ele quer sair antes que essa bomba estoure. Podem acontecer problemas nesse sentido? Podem. O Reino Unido tem quase aí 30 países que ele comercializa direto. E se ele perde essa fidelidade da União Europeia, pode dar problema para o Reino Unido. Só que ao mesmo tempo que ele tem fidelidade com 30 países, que são basicamente da União Europeia, quando ele sai desse bloco, ele tem basicamente todo mundo para conquistar economicamente. Isso pode dar certo? Pode. Realmente ele pode ter mais países para comercializar. Mas a fidelidade e a tranquilidade de que não haverá problemas nessas comercializações, ele não terá ao mesmo tempo se sair da União Europeia. Então vamos lá, galera, vamos trabalhar a questão aí que a gente está conversando. Texto 1. Os governos que se tinham habituado a contrair empréstimos avultados todos os anos para financiar os seus orçamentos e que, entretanto, tinham acumulado uma enorme dívida descobriram, subitamente, que os mercados estavam menos dispostos a continuar-lhes a emprestar dinheiro. O que tinha começado como uma crise bancária transformou-se numa crise da dívida soberana. Texto 2. Já ouviu falar em Brexit? É este o apelido dado para uma possível saída da Grã-Bretanha da União Europeia.
Sim, esta é uma possibilidade. O governo do conservador David Cameron já prometeu em várias ocasiões que fará um referendo sobre o assunto até 2017, caso ganhe nas urnas novamente este ano. No seu último relatório, de cisnes negros, eventos possíveis mas improváveis, o Société Générale, talvez esteja errado, não sou fluente em francês, calculou em 25% a chance de que a eleição leve a um plebiscito sobre a saída do país da União Europeia e em 10% o risco de que ela ocorra de fato. Vamos lá, gente. A pergunta é, a crise na União Europeia tem levado alguns países a repensar a adesão ao bloco europeu. Sobre o Reino Unido, uma possível saída teria como meta, tá? Vamos lá, é muito aquilo que a gente já falou, tá? A ideia é compreender por que possivelmente a Inglaterra estaria querendo sair dessa cilada, entre aspas. Então vamos começar aí do final para o início, tá? Pela letra E. Maior liberdade de produção. Gente, o Reino Unido não deixa de ser produtivo porque ele está na União Europeia ou não. Ele é produtivo tanto ou sem estar na União Europeia. A grande questão não é essa. A grande questão é para onde o fluxo de produção está indo. Essa é a pergunta. Então, elimina a letra E. Letra D. Aumento do produto interno bruto. É uma possibilidade? Sim. Mas a saída da União Europeia, ela não garante aumento do PIB de fato. O que ela garante é maior estabilidade nas relações comerciais. É isso que o Reino Unido quer. Na verdade, ele quer não estar numa instabilidade, tá, ligada a esse bloco econômico. Vamos lá, letra C. Melhores direitos trabalhistas. Gente, o Reino Unido, na verdade, ele pouco tem a ver com essa relação de melhora trabalhista. Embora a própria Inglaterra haja através mesmo de uma origem histórica do neoliberalismo de Margaret Thatcher. Algumas brigas em relação à maior produtividade, diferentemente do que acontece em alguns países, tá, europeus que participam do welfare state, né, ou aquele estado de bem-estar social, o fato é, eles não sairiam de um bloco econômico tão coeso como a União Europeia por uma questão meramente trabalhista. Elas existem, mas isso não é o foco ainda, tá, dessa saída da União Europeia. Vamos lá. Letra B a gente vai deixar para daqui a pouquinho, tá? Letra A. A adesão à comunidade dos Estados independentes. Gente, jamais o Reino Unido estaria saindo, tá, de um bloco tão coeso, tão forte como a União Europeia para se aliar a um outro bloco que vem num constante declínio da sua produtividade e da sua força política, que é a CEI, né? Ou Comunidade aí dos Estados Independentes. Lembre você que a CEI, a maior parte dos países que fazem parte desse bloco são os países da, né, antiga União Soviética, eram países socialistas, países do leste europeu, tá? Então, assim, elimina isso aí é cilada. Vamos para a letra B, né? Foi a que sobrou pra gente. Maior amplitude de acordos comerciais. Senhores, senhoras, para mim não há dúvidas que esse é o gabarito. Tendo em vista de que realmente os países na qual ela anda comercializando passam por uma crise muito forte, sem dúvida, então, né, a ideia dela é estar menos dependente de países com instabilidade política e econômica. A ideia é ampliar os laços comerciais para evitar futuras crises na Libra e no próprio Reino Unido como um todo.